E aí, uma outra dúvida. A gente falou que o CPAP, quando pressuriza, melhora a via aérea, o paciente não tem apneia do sono, não tem despertar. Nos pacientes de UTI, por exemplo, que estão entubados, a gente sabe, tem estudos que fazem polissonografia nesses pacientes e mostram esses despertares mesmo no paciente entubado. Como que a gente explica isso no paciente entubado? A gente acorda até 10 vezes por hora, isso é considerado normal. Então, na realidade, achar que o sono é uma coisa contínua que acontece a noite inteira não é verdade. A gente acorda muito durante a noite, provavelmente para virar de lado, para perceber se tem alguma coisa acontecendo. 10 vezes por hora né? Então, em 6 horas são 60 vezes. 60 vezes. Isso é considerado normal. Agora, quando você tem algum mal-estar, ou porque você tem uma asma que não está controlada, ou tem uma dor, imagine um tubo na garganta, aí teu sono vai ficar de muito má qualidade. Né? Aí pode exacerbar esses problemas. Então tem vários motivos, né? Dor, desconforto. E aí fica aquela história, né? O paciente começa a acordar, ele fica agitado porque está com tubo, aí ceda. Aí... mas ele está dormindo, não, tu também sedou ele a noite inteira, e fica um ciclo vicioso. É difícil, às vezes, tirar o tubo, né? E não está dormindo, né? Porque sedar é diferente de dormir, né? As ondas cerebrais são diferentes, né? Muitas vezes tem ondas rápidas, né? No eletroencefalograma. E não existem só apneias obstrutivas, também tem as centrais, né? Onde você não tem um estímulo, o drive não é gerado. Exato. Então, na apneia central, a pessoa não está fazendo esforço. Parece que é o centro respiratório que resolveu dar um tempo. Sorte que ele resolve voltar, né? Como que explica essa ideia da apneia central? Quais são as possíveis causas, assim? A apneia central, o melhor jeito de entender é dividir em 2 grandes grupos. A apneia central com o gás carbônico alto e com o gás carbônico normal ou baixo. O gás carbônico alto seria, por exemplo, uma doença neuromuscular. Aí a pessoa faz apneia e hipoventila também, respira menos à noite. Aí o gás carbônico sobe. Essa apneia central da doença neuromuscular, na realidade, não é o centro respiratório que não está funcionando. É o músculo que não está funcionando direito, né? Mas você olha lá, não tem esforço, porque o músculo deu uma fadigada. Então, você considera isso uma apneia central. De CO2 alto, gás carbônico alto, porque ele está hipoventilando. Então, isso é mais fácil de entender, né? Você põe um BiPAP, né? Porque o CPAP é pressão positiva contínua na via aérea. O BiPAP são 2 níveis de pressão. Ele ventila. Ele é um ventilador. E aí a pessoa não faz mais apneia, porque o ventilador entra, né? Mas de uma forma não invasiva, isso que é legal. Sim. Né? Que na UTI é super comum, né? Tirar o tubo e botar uma que se chamou de VNI, né? Ventilação não invasiva com um BiPAP. E aí vai. E aí tem, então essa é a apneia central de CO2 alto, gás carbônico alto. Porque do mesmo jeito que entra o oxigênio, o gás carbônico sai na respiração. Então, se a pessoa está respirando pouco, o gás carbônico sobe, CO2 alto. CO2 é o gás carbônico. E tem aquela com gás carbônico baixo, ou normal. Esse é mais difícil de entender. Que foi isso que eu fui estudar em Toronto, lá. Demorei 2 anos para entender, agora eu explico. Agora eu explico em 2 minutos. O que acontece é o seguinte, qualquer situação que a pessoa esteja ventilando muito, ela vai estar com o gás carbônico baixo. Tá? Então, isso pode ser, por exemplo, um cara que está entubado e está num ventilador. Então, ele pensa em respirar, você dá uma pressão de suporte e o gás carbônico dele está baixo. Porque é só ele pensar que o ventilador já entra. Outra condição que leva o gás carbônico baixo é a altitude. Então, você está em grande altitude, você tem hipóxia, porque a pressão atmosférica é menor, e aí você hiperventila, você ventila muito, o teu gás carbônico está baixo. Outra situação é a insuficiência cardíaca. Por quê? Porque você tem congestão pulmonar, o coração não consegue bombear o sangue direito e junta líquido nos pulmões. E aí a pessoa ventila muito. Então, nessas 3 exemplos, o gás carbônico está baixo. Acordado. E tudo bem, porque quando você está acordado, tem vários estímulos que mantêm tua ventilação. Então, você está acordado, isso depende do que você está pensando. Você está falando, eu estou usando a respiração para falar. É só que, quando eu durmo, eu ligo o piloto automático. E aí depende do gás carbônico, que é o gás sentinela. Então, na hora que o cara entra no sono,
o sistema fala, tá tudo bem, a geladeira desliga, o ar-condicionado desliga e a respiração desliga. Então, é uma apneia central. E aí, o que acontece? Às vezes o oxigênio cai, e aí ele acorda. E aí ele hiperventila, e aí ele volta a dormir. Então, ele fica liga, desliga, porque ele entra no piloto automático, e aí o piloto automático não liga porque o gás carbônico está baixo, aí ele acorda, ventila. E aí ele dorme de novo. Porque quando eu estou acordado, eu tenho outros mecanismos que mantêm a ventilação. Então, você fica oscilando. Então, na transição vigília-sono, entre acordado e dormindo, se o gás carbônico estiver baixo, a geladeira pode desligar, o ar-condicionado pode desligar, porque é um sistema de feedback. E aí o cara faz a apneia central.